Hoje nós vamos continuar com o estudo no capítulo 9, que fala sobre o socialismo e sobre o capitalismo. Essa segunda parte nós vamos falar então sobre a origem das doutrinas socialistas. No século XIX, a industrialização se restringiu somente à Inglaterra, como ocorrera na primeira Revolução Industrial. No entanto, nos demais países industrializados da época, persistiam condições de trabalho semelhantes às das primeiras fábricas inglesas. Os proletários tinham longas jornadas de trabalho em ambientes sujos, perigosos e mal ventilados, e baixos salários. A exploração da mão de obra feminina e infantil era cada vez mais elevada, e os direitos trabalhistas, além de praticamente inexistentes, não eram respeitados nas fábricas. Além disso, as condições das moradias e os serviços públicos destinados aos proletários eram igualmente insuficientes. No decorrer da segunda metade do século XIX e início do século XX, as divergências de interesse entre capitalistas e proletários acentuaram-se. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Rússia e nos Estados Unidos, operários se mobilizaram por melhores condições de trabalho e de vida. O socialismo científico. No contexto da segunda Revolução Industrial, originaram-se algumas teorias socialistas, cujo objetivo era implantar uma sociedade mais justa e igualitária. Dentre elas, a mais expressiva foi o socialismo científico, cujas bases foram lançadas no fim da década de 1840 pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels. Eles criticavam as desigualdades sociais entre capitalistas e proletários, considerando-as inerentes ao sistema capitalista, no qual os capitalistas são proprietários dos meios de produção e empregam o trabalho assalariado dos proletários, que, por sua vez, vendem sua força de trabalho a fim de sobreviver. Por isso, defendiam uma revolução socialista liderada pelos proletários, na qual o governo liberal capitalista seria derrubado. Então, um novo governo se formaria sob o controle dos proletários, que instaurariam o que Marx e Engels classificaram como ditadura do proletariado. Assim, os meios de produção dos capitalistas seriam tomados, fazendo com que a propriedade privada fosse abolida e a exploração do trabalho extinguida. Nessa nova sociedade, cada pessoa trabalharia conforme sua capacidade e seria remunerada de acordo com sua necessidade. Quando a sociedade atingisse plena igualdade em que predominassem os interesses coletivos sobre os individuais, o Estado não seria mais necessário e, por fim, desapareceria. Este último e mais avançado estágio de desenvolvimento corresponderia ao comunismo. Vale um lembrete. Conforme essa teoria de Marx e Engels, essa que nós acabamos de te falar sobre o socialismo científico, nenhum país contemporâneo que se diz ou que é chamado de comunista poderia ser assim denominado, pois o comunismo ele pressupõe a extinção total do Estado, a extinção do Estado. Então, nenhum país da atualidade poderia ou está dentro desse padrão onde Engels e Marx dizem que seria o verdadeiro comunismo. O socialismo utópico e o anarquismo. Ainda no século XIX, Saint-Simon, Louis Blanc, Charles Fourier e Robert Owen elaboraram teorias que propunham uma sociedade igualitária. Para eles, a miséria dos operários vinha da forma de distribuir a riqueza produzida nas fábricas e do fato de os capitalistas ignorarem essa questão social. Eles difundiram essas ideias entre os industriais, defendendo mudanças nas relações de trabalho. Owen proibiu o trabalho de menores de 10 anos em sua fábrica na Escócia e deu aos trabalhadores
moradia, assistência social e educação. Marx e Engels chamaram tais teorias de socialismo utópico, pois sua concretização dependia de sensibilizar os industriais. Entre o liberalismo e o socialismo. Paralelamente ao crescimento das ideias socialistas, surgiram propostas para evitar que os movimentos da classe trabalhadora se radicalizassem e pusessem em risco o sistema capitalista. Embora alguns setores da burguesia acreditassem que a melhor estratégia era reprimir com violência as manifestações operárias, outros propunham atenuar a exploração da classe trabalhadora sem abrir mão dos lucros e da propriedade privada. A maioria das propostas conciliadoras entre os interesses da burguesia capitalista e dos proletários baseava-se no socialismo cristão, também chamado de catolicismo social, que surgiu em decorrência das preocupações éticas da Igreja Católica com os abusos cometidos contra o proletariado. Essa teoria, que constitui uma corrente intermediária entre o liberalismo e o socialismo, pregava a aplicação dos valores cristãos nas relações entre patrões e empregados, criticava qualquer forma de violência e defendia a interferência do Estado nas questões sociais, a fim de promover a justiça social. Nós vamos terminar esse capítulo observando que existia uma pluralidade de teorias políticas, sociais e econômicas, e a efervescência cultural que marcaram o século XIX não devem ser analisadas isoladamente do contexto dos movimentos sociais da época, como as unificações da Itália e da Alemanha, as revoluções liberais. Em todos os casos, houve participação de líderes de diversas correntes, socialistas e liberais.